Fala galera, tudo bom? Meu nome é Renato, eu sou médico radiologista e hoje a gente vai falar e aprender como proceder frente a uma lesão ovariana. Se a gente precisa acompanhar ela, se não precisa acompanhar, se precisa sugerir uma ressonância, ou seja, a gente vai apresentar e aprender o OHADS. Bom, o OHADS é um lex condensado para reduzir a ambiguidade e fazer uma padronização de acompanhamento para aquela paciente. A ideia é estratificar o risco e a gente tem categorias de 0 a 5. A 0 é uma avaliação incompleta que pode vir, por exemplo, quando o preparo intestinal é inadequado. Então, o ideal é você pedir uma nova solicitação de exame ou em um outro momento ou com uma outra metodologia, como ressonância, por exemplo. O 1 é a categoria fisiológica, ovários pré-menopausa normal. O 2, quase completa certeza de que aquilo é benigno. O 3 tem um baixo risco de malignidade. O 4 já é um risco intermediário. E o 5, um alto nível ou alto risco de malignidade. A gente pode fazer um paralelo com a mama, que é mais ou menos a mesma ideia, em que o 0 a gente precisa de outra metodologia ou de algum complemento. O 5 é o alto risco, né, o risco mais alto, e os mais baixos a gente pensa em 1 e 2 também, que são maior probabilidade de benignidade. Bom, então aqui a gente não precisa focar em todas as padronizações e todos os pontos, mas a ideia é que seja uma orientação e não um requisito de tratamento. E as recomendações geralmente são baseadas em ultrassonografia transvaginal ou também existem outros ORADs como ressonância magnética. Nessa aula a gente vai focar em ORADs 1, que é a categoria fisiológica e por isso a gente vai pensar em folículo e corpo lúteo. São pacientes pré-menopausa, então a gente não pode escrever cistos. Os cistos vêm a partir do ORADs 2. Aqui a ideia é folículo ou corpo lúteo. Para esse tipo de paciente, como a ideia seja fisiológico, a gente não precisa de nenhum tipo de conduta. Então, vamos pensar um pouquinho no funcionamento do ovário dentro de um ciclo menstrual. O ovário e o folículo que vai virar dominante, por exemplo, ele tem receptores na sua estrutura e ele vai captar mais hormônio, entre aspas, né? Esse folículo vai crescer até o momento que ele vai se romper, onde ocorre a ovulação. Depois disso, ele vira um corpo lúteo. Então, na nossa imagem, a gente tem aqui um folículo, que é o nosso folículo dominante, se rompeu, a gente tem aqui o momento da ovulação e a partir daqui a gente tem a formação de um corpo lúteo que vai regredindo até ser totalmente absorvido e a partir disso começa um novo ciclo. Então, nossa RADS 1 vai variar de acordo com isso aqui. A nossa primeira imagem vai ser essa aqui. A gente tem um folículo dominante, que é o maior de todos, o que tem mais receptores, então as paredes dele são paredes regulares, paredes que não são irregulares, e o conteúdo dele é anecoico, ou seja, o conteúdo dele é preto. Isso aqui tem o nosso folículo dominante, paredes regulares e preto, anecoico. Já a nossa segunda imagem vai ser após o rompimento do folículo e a formação do corpo lúteo, ou seja, o remanescente desse folículo. Então, a parede, se a gente for pensar numa bola de assopro, ele vai crescendo até o momento que ele se rompe. Quando ele se rompe, forma e sobra aquela florzinha, né, como se ele tivesse murchado. Então, é essa imagem aqui que a gente encontra no nosso exame. É uma florzinha murcha, entre aspas, pelo amor de Deus. Aqui é a nossa imagem. Então ele vai ter uma parede mais espessa, uma parede mais lobulada e o conteúdo dele pode variar um pouco. Ele pode ser um conteúdo preto e anecoico ou pode ser um conteúdo heterogêneo, mais acinzentado. Nesses casos, que são mais acinzentados, mais heterogêneos, pode ter o rompimento de algum pequeno vaso e ter sangrado para dentro dele. Então o conteúdo pode ser um pouquinho hemático, mas isso também é considerado normal, também é considerado fisiológico. Então aqui a gente, depois de pensar um pouco no que a gente vai encontrar no ORADS 1, a gente tem o próprio ORADS. Então o folículo, que tem menos de 3 centímetros, ou seja, não é classificado como cisto, o cisto é a partir de 3 centímetros, e qualquer variação do corpo lúteo, né? O corpo lúteo, que tem menos de 3 centímetros com conteúdo mais anecoico ou mais preto, ou um corpo lúteo que tenha um conteúdo mais hipoecóico, mais acinzentado, mais hemático, hemorrágico, né? Então, qualquer involução de corpo lúteo, sendo ela anecoica ou hemática, também é considerado tipo 1. Aqui nós temos outros tipos de imagem, que são as variações. Aqui a gente continua num corpo lúteo, o conteúdo dele a gente vê que é bem heterogêneo, mas também é um aspecto fisiológico, um aspecto esperado para aquele tipo de paciente.
Aqui quando a gente desliga o modo Doppler, a gente pode ver que além da parede mais espessa, a parede mais lobulada, a gente tem um fluxo que chama anel de fogo, que é um fluxo que vira em volta do corpo lúteo. Isso é típico de corpo lúteo normal. Bom, essa foi nossa aula sobre ORAD 1. É uma aula rápida, uma aula fisiológica, achados fisiológicos, para a qual a gente não precisa de nenhum tipo de conduta. Espero ter ajudado vocês. Para quem gostou, curte, compartilha, segue a gente. Até a próxima aula.